porém tem verdades que vão requerer de nós um raciocínio muito claro e muito objetivo. Eu fiz uma exposição desse texto há um tempo atrás, aqui mesmo na IBC. Usei esse texto no retiro dos levitas ou dos ministros de louvor desta congregação, desta igreja, agora no sábado. Lá eu tinha um esboço todo elaborado, e hoje à noite eu quero simplificar esse texto, mostrar um pouquinho do contexto e ver exatamente de que se trata esse texto em relação à minha vida cristã, à minha caminhada com Cristo. Como o Evangelho da Graça me ajuda a vencer o pecado, o erro, a desobediência, as tendências naturais do ser humano de fazer aquilo que é errado e aquilo que não agrada a Deus. Como o Evangelho da Graça é poderoso para me ajudar nesse sentido. E isso começa com toda uma elaboração acerca da posição do apóstolo Pedro. E o texto é mais ou menos assim. O apóstolo Pedro, que foi um dos protagonistas da igreja primitiva, ou seja, um daqueles que foi indicado pelo Senhor para, em Atos 2, quando a igreja nasceu, levantar, fazer um discurso e liderar a igreja no início. Pedro, assim como alguns outros apóstolos, saíram de Jerusalém, que era o centro de adoração judaica, e visitaram outros lugares mais distantes de Jerusalém. E aqui o texto diz que ele chega em Antioquia. Ao chegar em Antioquia, Pedro, que agora compreendeu o Evangelho da Graça, o Evangelho da Graça que nivela as pessoas, que não discrimina, não faz acepção, que não escolhe a raça ou a posição social para dispensar o amor de Jesus, a graça de Jesus. Pedro entendeu isso. E como judeu, ele estava fazendo ali um exercício de amor e de graça tremendo. Qual seja, o judeu, segundo a própria orientação do Velho Testamento, corroborado em alguns textos de Atos, por exemplo, o judeu era proibido de comer ou se aproximar, ter comunhão ou se aproximar de qualquer pessoa de uma outra raça. Vocês se lembram bem no Velho Testamento, Jonas o profeta, que quando Deus pede para ele pregar para os ninivitas, que eram os inimigos de Israel, Jonas no mesmo instante fugiu da presença do Senhor, tomou um navio e foi para Tarsis, que ficava mais ou menos na Espanha. Ele foi para o lugar oposto, o lado oposto do mandamento divino. Por que ele fez isso? Porque ele não suportava a ideia de ter que pregar para um inimigo e ver o inimigo convertido fazendo parte da sua comunhão, porque os judeus eram inclusivos ou quase exclusivos. Os mandamentos, a promessa, a lei lhes pertenciam. E eles queriam que o gentio viesse para dentro da comunhão, aceitando todas as regras e imposições dos judeus, se tornando um prosélito, mas jamais o judeu sairia do seu lugar para pregar a alguém fora do seu reduto. Então Pedro era assim. E um dia ele chega em Antioquia. Chegando em Antioquia, movido pelo Evangelho da Graça, movido pela compreensão de que Jesus Cristo derrubou o muro de separação, fez do judeu e do gentio um só homem nele, em Cristo, colocou para dentro de um mesmo corpo, de um mesmo ajuntamento, tanto judeu quanto gentio, quanto árabe, todo aquele que em todo lugar confessar Jesus como Senhor e Salvador, esse sim será agora parte da família de Deus, corpo de Cristo. E Pedro entendeu o Evangelho da Graça.
Aí o que ele faz? Ele chega em Antioquia e senta com aqueles irmãos bebezinhos na fé, que não conheciam as regras do Velho Testamento, eram gentios, talvez conhecessem muito bem as filosofias, né? Os epicureus, os estoicos daquela época. Então Pedro senta com aqueles homens e tem comunhão com as famílias, com as pessoas, como se foram igual em Cristo Jesus. A graça de Jesus fez Pedro saltar a barreira da discriminação. Só que de repente chega em Antioquia alguns da parte de Tiago. Quem é Tiago? Tiago é o que escreve a epístola de Tiago no Novo Testamento. Ele é irmão de Jesus e é um dos líderes da igreja em Jerusalém. Tiago é tão importante que em Atos capítulo 15 ele escreve um tratado para conciliar a lei judaica que os crentes judeus ainda queriam guardar, por exemplo, o sábado, e conciliar a fé que agora era o único elemento para o gentio que nada sabia do Velho Testamento. Paulo, grande apóstolo aos gentios, começou a pregar e gente em todo lugar se converteu, e agora Tiago tinha que conciliar. Por isso Tiago, lá no final de Atos capítulo 15, dá uma recomendação ao apóstolo Paulo, que ele observe algumas coisas para não escandalizar os crentes judeus, que ainda frequentavam sinagogas, que ainda guardavam o sábado. Então Tiago era um judeu puro, convertido ao Evangelho, conhecendo a graça de Jesus, mas ainda não tinha experimentado essa maravilha do Evangelho sendo pregado em todo e qualquer lugar, e fazendo do judeu e do gentio um só povo em Cristo Jesus, uma só nação. Então Pedro está lá na comunhão, e de repente começa a chegar ali alguns emissários, alguns enviados da igreja de Jerusalém. E quando Pedro percebe que aqueles irmãos estão chegando de Jerusalém, o que ele faz? Ele pede licença, disfarça, sai fora e não quer nada com eles. E quando aqueles irmãos chegam, diz: Pedro, você estava onde? Eu estava aqui fora. Você não estava tendo comunhão com esses pagãos, né? Pedro diz: de jeito nenhum, não, Senhor, não, isso não, e claro que não, eu conheço a lei, não, de jeito nenhum. Essa hora Pedro dissimula, não somente Pedro, mas o texto diz que alguns irmãos provenientes do judaísmo, como Pedro, também dissimularam, disfarçaram, saíram fora para dizer: eu não conheço essa turma não. Aliás, Pedro parece que gosta muito dessa dissimulação. Vocês estão lembrados quando Jesus estava sendo julgado, que aquela criada olhou para Pedro e disse assim: ei, você não é amigo daquele homem? Ele disse: não sei nem quem é. Espera aí, mas a tua fala te denuncia. Você fala como um galileu seguidor de Cristo. E aí Pedro diz de novo: eu não sei nem do que se trata. Pedro dissimula de novo, até que o galo canta, né? Ele nega 3 vezes. O galo canta e aquilo que Jesus havia dito para ele cumpre-se naquela hora. O Pedro, chamado de um grande apóstolo, grande primeiro papa, como alguns acham, era um homem falível como qualquer um de nós, carente da misericórdia e da graça de Deus. Um homem que nega Jesus 3 vezes, volta a pescar ao seu velho negócio. E aqui ele mais uma vez põe para fora a sua maior fraqueza. Ou seja, Pedro era um indivíduo capaz de mudar a sua opinião para agradar outros. Então Pedro, no momento em que chega a delegação de Jerusalém, ele disfarça e diz: eu não conheço esse povo, eu não tenho nada com isso. Nesta hora, o apóstolo Paulo, estão lembrados da história dele? Saulo de Tarso, que era perseguidor ferrenho dos cristãos, que concordou com a morte e o apedrejamento de Estevão. Paulo teve um encontro com Jesus violento no caminho de Damasco. Paulo ficou praticamente cego, foi levado para um local e ficou ali em Antioquia um bom tempo.
Paulo foi chamado por Cristo para pregar aos gentios. O coração de Paulo estava aberto. Paulo era muito mais eclético que Pedro. Pedro era um pouco provinciano. Paulo era mais cosmopolitano. Paulo era uma pessoa letrada, uma pessoa que conhecia quase todas as culturas da época. Paulo entrou em Atenas e discutiu com os atenienses. Paulo conhecia a filosofia grega como ninguém. Paulo era um estudioso capaz de entrar na escola de Tirano e saber muito bem se relacionar com todos aqueles intelectuais da escola de Tirano, e ali estabelecer inclusive um local de evangelização. A mente de Paulo era aberta, porque Paulo cria no Evangelho de Jesus Cristo, que nivelava todas as nações, aliás, colocava todos os homens debaixo do pecado, para que a graça se manifeste a cada um. Então, Paulo, escrevendo aqui aos Gálatas, diz que ele resistiu a Pedro face a face. Ou seja, Paulo encarou Pedro, Paulo repreendeu Pedro, dizendo: você dissimulou. Agora, o que é mais importante nessa história de Pedro é o que Paulo diz para ele. Paulo diz: você não está agindo de acordo com o Evangelho de Jesus Cristo. Você não está agindo de acordo com a verdade do Evangelho de Cristo. Pedro, você perdeu a perspectiva da essência do Evangelho, e isto te faz se tornar um homem, ou ser um homem repreensível. É interessante isso. E nesse episódio, nós temos a chave, uma espécie de fórmula, vou usar a palavra fórmula, ou uma equação simples de como a graça de Jesus nos ajuda a vencer o pecado na nossa vida. Paulo chamou a atenção de Pedro, e Pedro aprendeu uma lição tremenda que vale para os nossos dias hoje. Deixe-me focar agora em nós, em mim e em você. Normalmente, a religião nos ensina que para agradar a Deus nós temos que obedecer regras religiosas. Você não come isso, não come aquilo, você ora ou reza isso ou reza aquilo, você tem certos rituais que você tem que cumprir, certas ordenanças, certos mandamentos, e à medida que eu cumpro esses mandamentos, aí sim eu agrado a Deus, ganho pontos com Ele, e acabo então estabelecendo um relacionamento com o divino através da obediência aos mandamentos. E aí nós temos um problema sério. Qual é o problema? O problema é minha natureza. É porque quando eu sou ensinado a cumprir regras, o que acontece? O meu coração, que se inclina para o mal toda hora e todo tempo, que é puxado a fazer aquilo que não agrada a Deus, o meu coração, embora cheio da regra, embora conhecendo a regra, parece que não tem poder para ficar na posição de santidade o tempo todo. É verdade ou não? Eu luto com o meu pecado, eu luto com o meu vício, eu luto com as minhas manias, eu luto com os meus traumas, eu luto com o meu complexo, os meus complexos todo o tempo. E parece que a regra não tem poder para me tirar dessa luta constante, para fazer o bem, para seguir Jesus, para agradar o meu Deus, para fazer o que é certo. É interessante, a religião se alimenta disso. Quanto mais regras a gente impõe para as pessoas, mais as pessoas gostam de se submeter a elas, porque dá uma sensação de que eu posso fazer, ou elas podem fazer por onde, para ter uma relação com Deus. O cristianismo é completamente diferente. No cristianismo, Deus me alcança como eu estou, morto, desobediente, perdido, inimigo, completamente mal, e Deus estende o seu amor para mim, sem achar nenhum mérito na minha pessoa. Ele decide me amar, decide me
me adotar e agora sim eu obedeço por gratidão e por amor, só por amor. Porque a minha obediência não é o que me sustenta ligado ao meu Deus, é o fato de que Ele me amou primeiro, Ele decidiu me amar, foi de graça, foi pela graça e não por mérito próprio. Olha a diferença do cristianismo, aliás, na religiosidade, seja ela batista, seja ela católica, seja ela espírita, seja ela islâmica, seja o que for. A religiosidade, ela faz isso. Você tem que fazer por onde? O homem faz para agradar a Deus. No cristianismo é diferente. Deus já fez. Ele me adotou, Ele me amou, Ele morreu por mim, Ele deu a vida por mim, Ele pagou o preço do meu pecado, Ele pagou a minha dívida, Ele me adotou como filho, Ele disse que eu sou amado e incondicionalmente Ele vai me acolher até a eternidade. Deus faz. Na religião, o homem faz. E o grande truque das religiões é exatamente esse. É porque a religião se sustenta disso. Quanto mais regras, quanto mais ritos, mais eu consigo escravizar as pessoas que vão continuar tentando, ano após ano, agradar a Deus através das suas boas obras, através dos seus feitos, através das suas penitências, através do seu rito. É isto que alimenta as religiões. O cristianismo é diferente. No cristianismo, Deus toma a iniciativa de nos aceitar como nós estamos. Como nós estamos. E agora a minha obediência é movida não por uma tentativa de ganhar algo de Deus, mas a minha obediência é movida pelo amor, pela gratidão a um Deus que tudo fez por mim na cruz do Calvário. Sabe por que eu trouxe esse... Eu procurei isso bastante, eu tinha isso quando eu era pequeno. Eu pensei que o nome era João Bobo, mas é João Teimoso. Ele poderia se chamar José Teimoso, Armando Teimoso. O problema é o seguinte: a regra e o mandamento, quando ele vem no seu coração, ele tem o poder para lhe inclinar para fazer o que é certo só por um tempo. Não demora muito e você volta para a posição original. Todo bandido que mata, ele sabe que é errado matar. Todo homem que mente, ele sabe que a mentira é um pecado, ele sabe. Ele mente não porque ele esqueceu o mandamento, mas porque mesmo conhecendo o mandamento não tem forças para segurá-lo na vontade de Deus, e ele volta para lá. Ele volta para lá. Pedro por um instante agiu dessa forma. Ele tirou os olhos do Evangelho da graça, ele mal compreendeu o Evangelho de Cristo Jesus, o poder transformador do Senhor Jesus na nossa vida, na vida dele, e ele voltou para o velho modo. Uma coisa interessante: os mandamentos, não matareis, não furtareis, não mentirás, não dirás falso testemunho, são regras, mandamentos. Os mandamentos, eles causam duas coisas em nós. Duas coisas. A primeira coisa que o mandamento causa em nós é orgulho ou medo. O que quer dizer? Eu acabo obedecendo a Deus primeiro por orgulho, porque na verdade, veja como eu sou bom, tenho guardado todos os mandamentos do Senhor.
Eu me esforço para não mentir, me esforço para não matar, me esforço para não adulterar, me esforço para ser fiel, e eu acabo conseguindo muito mais do que muita gente por aí. Veja como eu sou bom. O mandamento tem o poder de nos tornar orgulhosos. Porque se você perguntar para um brasileiro normalmente, o que é que vai acontecer? Você vai para o céu ou não? Você acha que vai para o céu ou não? Ele diz, eu acho que sim. Por quê? Rapaz, eu procuro fazer o bem. Eu acho que eu sou uma pessoa boa. Eu acho que no fim Deus vai ver todo esse meu esforço. Então, o mandamento, ele faz isso em você. Ele nos torna completamente orgulhosos. Olha, não minta não, porque vão te chamar de mentiroso. É mesmo, vão te chamar de mentiroso? Então ele não quer ser chamado de mentiroso, o que ele faz? Ele diz, não, então não vou mentir. É o orgulho pessoal que mantém o indivíduo preso ao mandamento, só que não tem forças para mantê-lo nessa posição de absoluta obediência ao Senhor. A outra coisa que o mandamento faz com que você obedeça por medo. É como aquela mãe que pega o menininho que está fazendo bagunça e passa o pastor, ele olha para mim e diz assim, a mãe olha para o rapaz assim, olha aí, pastor aí, vou contar para ele, viu? O garoto fica com terror pastoral. Eu vejo isso, de vez em quando acontece. Ele está fazendo uma traquinagem, o negócio é errado, o pastor passa perto, ô menino, olha aí, olha o pastor, viu? Olha o pastor está olhando, eu olho mesmo assim, com o olho bem arregalado, viu menino? Bicho feio, não? Por medo, Deus vai castigar, a foice vai passar, o inferno vai esperar, o pecado vai morrer pagão, Aí o povo cumpre o mandamento porque tem medo, não tem ideia do que vai acontecer, né? O mandamento, a regra, a obediência à regra, ela tem esses dois elementos terríveis. Eu obedeço por orgulho ou eu obedeço por medo. E isso não tem eficácia contra o pecado. Isso, na verdade, me faz ser uma pessoa disposta a fazer coisas para agradar outras pessoas, ao invés de agradar o meu Deus. Eu começo a manipular os meus relacionamentos, começo a tirar proveito do mandamento, para me exaltar, para me comparar com outras pessoas. Quando você tira os olhos do Evangelho da Graça, é isto que resta. A lei e a regra que só revela quão miserável nós somos, orgulhosos e medrosos. O mandamento não tem poder para isso. Qual é a diferença de viver pela graça de Jesus? É porque a graça do Senhor Jesus Cristo, só ela tem poder para nos fazer obedecer ao Senhor por amor, por gratidão. Só ela nos dá a real motivação para dizer não para o pecado, não para o inimigo, não para o vício, não para as drogas, não para a infidelidade, não para a mentira, não para a injustiça. Só quando eu tenho a real noção de quem Deus é, quem Jesus é e o que Ele fez por causa dos meus pecados. Muitos de vocês assistiram o filme A Paixão de Mel Gibson, não é? Os últimos momentos da vida de Jesus. Será que você sabia que cada pecado que é cometido por mim e por você teve um preço pago na cruz do Calvário com a vida de Cristo, custou a vida dele? E agora eu tenho que olhar para a minha tentativa de agradar pessoas, a minha tentativa de ser diferente, a minha tentativa de querer fazer média com os outros e dizer: você não é mais importante do que o meu Senhor. Você faz com
como Pedro. Você está muito mais preocupado em agradar os amigos judeus que estão chegando do que agradar o teu Senhor. Você não suporta ser olhado pelos outros com discriminação, porque você quer viver em função de pessoas e coisas e circunstâncias. Aí o que acontece? Você tirou os olhos do Evangelho da graça. Foi o que Pedro fez, é o que eu tendo a fazer, é o que você tende a fazer. A nossa tendência natural é essa. A gente dobra o indivíduo, mas não quebra. A gente consegue dobrar, torcer o coração, mas não derrete, não quebranta. Você tenta quebrar, mas não há quebrantamento, porque a lei não tem força. Ao invés de falar a verdade, você fala meia verdade, porque você não quer desagradar ninguém. E no fundo, as pessoas que estão sentadas no trono da sua vida, o Evangelho da graça ficou lá atrás, e você não traz consigo este Evangelho, essa visão da graça e do poder de Deus no seu dia a dia. Eu vi um pregador pregando sobre esse texto e sobre essa palavra, dizendo que o Evangelho da graça não é A, B, C. A graça de Jesus é A, B, C, até Z. É o início, é o meio e é o fim da vida cristã. Nós temos que manter este Evangelho da graça, esses atos da graça de Jesus, sempre nos nossos olhos, na nossa mente e no nosso coração, para a gente ter vitória sobre o pecado. Porque aí, ou Jesus está sentado no trono da sua vida, ou você está sentado no trono da sua vida, ou as pessoas ao seu redor estão sentadas no trono da sua vida. A quem você busca agradar? Paulo pode ter perguntado isso a Pedro. Pedro, você está preocupado com o quê? Com a tua reputação? Ou com o Evangelho da graça que nivela judeu e gentio? Pedro, você abandonou o Evangelho da graça. Em Gálatas, nesse mesmo livro, no capítulo 3, dá uma olhada no verso 1. Ele diz: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero saber apenas isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne, na força? Boa vontade te faz parar de fumar, te faz parar de beber, te faz parar de tragar, te faz parar de fumar um baseado, cheirar carreirinha de cocaína? Só a boa vontade te faz ficar sóbrio? Só a boa vontade te faz parar no primeiro, no segundo, no terceiro copo? Como é? Só a boa vontade te faz ser fiel? Só a boa vontade te faz dizer a verdade, ser honesto em todo o tempo? Nós precisamos de uma força maior do que a nossa. É o poder que há no nome de Jesus, no Evangelho de Jesus. Quando o Evangelho de Jesus entra na nossa vida, as correntes que nos amarram, elas são quebradas. Jesus diz assim em João 8,32: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? Jesus disse em João 14,6: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Eu preciso de Jesus todo o tempo. Eu preciso compreender a graça de Jesus todo o tempo. Não só para primeiramente dizer: bom, agora eu ganhei uma passagem para o céu, agora eu sou salvo. É interessante que as pessoas não evangélicas, né, nos criticam porque dizem: oh, quanto de gente tola. Eles dizem outra coisa que eu não vou dizer aqui. Mas o pastor está usando linguagem chuva. Você pensou? Só fica dizendo que está salvo, está salvo, está salvo, está salvo, está salvo. E ao mesmo tempo, a pessoa que não tem Cristo, que não é evangélica, às vezes olha para a vida do Evangelho e diz: incoerência.
Porque enquanto ele proclama o Evangelho de Jesus que o leva para o céu, parece que a vida não tem a eficácia desse Evangelho para mostrar que de verdade Deus é poderoso para te fazer dizer não para o pecado. Quando o inimigo de Deus tentou Jesus no deserto, Mateus capítulo 4, Lucas capítulo 4, ele disse ao Senhor Jesus o quê? Tudo isso te darei se prostrado o quê? Me adorares. O que é que Jesus responde para ele? Só ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Veja que Paulo não disse para Pedro assim: Pedro, por que você fez isso? Você não sabe que a lei não diz isso? Você não sabe que isso é um problema? Você não sabe que Deus não gosta disso? Você não sabe? Ele disse assim: não, Pedro, você perdeu a perspectiva do Evangelho da graça. Dá uma olhada aí, ó, no versículo 14. Quando porém vi que não procedia corretamente segundo a verdade do Evangelho. Pedro, você perdeu a perspectiva da cruz, da graça de Jesus, do amor de Jesus, do incondicional amor que te alcançou. Pedro, você perdeu. Você tirou Jesus do trono e colocou esses judeus, amigos seus, no trono onde Jesus deveria estar sentado, e isso te fez dissimular, te fez disfarçar, te fez mentir, te fez agir como um homem que não conhecia Deus. Pedro, que vergonha, Pedro. E Paulo, lá no final do capítulo que nós lemos, ele diz: eu não anulo a graça de Deus, porque eu quero viver pela fé no Cristo que me amou, que morreu por mim, que me libertou, que me deu nova vida. E pouco me importa o que pensam os homens, pouco me importa o que pensam as mulheres, pouco me importa o que pensam as pessoas. Eu quero saber o que Deus pensa de mim. Sabe por quê, meu irmão em Cristo Jesus? Nós temos tantos traumas, nós trazemos e carregamos com a gente tanta coisa, tanto trauma adquirido da família, trauma genético, hereditário, sei lá, você dá o nome que quiser, e a ciência do comportamento lhe ajuda a entender tudo isso. Os traumas emocionais, traumas adquiridos, traumas que dizem assim: você é feio, você não sabe fazer nada, você não presta, você só serve para beneficiar os outros, você é um objeto de desejo, você é um emprestado, você é burro, você não tem cabeça, você não tem inteligência, você não vai conseguir. O outro sim, você não. E você nasce, cresce, quase morre, tentando compensar isso de todo jeito, né? Você olha para o espelho e tenta mudar tudo. Botox para todo lado, fura tudo, porque não é possível, eu tenho que ficar bonito, eu não posso ser descartado pela sociedade. E você tenta compensar, porque se acha inferior, você faz coisas tão doidas e tão malucas. Eu tomo todas, super-herói, garrafas e mais garrafas. E ele se acha o bonzão, porque por trás desse menino bêbado tem um menino frustrado. Talvez os seus pais não o amaram corretamente, seus amigos o discriminaram, talvez ele tenha uma deficiência qualquer, talvez esse menino foi levado a mostrar que ele era o bom, através do seu vigor físico, através da quantidade de bebida que ele ingeria, através da quantidade de droga. Eu me lembro disso na minha juventude, rolava esse tipo de coisa, esse tipo de disputa entre a gente, quem era o maior, quem era o melhor, quem atirava mais, quem bebia mais, quem tomava mais, quem fumava mais, quem fazia mais, quem transava mais. A grande verdade é que quando nós agimos assim, quem está sentado no trono da nossa vida são as pessoas, elas que nos julgam, elas que dizem quem nós somos, são elas que colocam em nós uma etiqueta dizendo: esse é o teu valor, você só vale isso. Como os meninos e as meninas de programa, só valem isso. Vale um celular, vale um computador, vale uma casa, vale uma noite, vale uma comida boa, vale tudo isso.
E os caras estão aí, vindo de todo o canto do Brasil, de dentro e de fora do Brasil, para dizer para as pessoas que vendem a sua dignidade, que elas só valem aquilo ali. Porque elas estão sentadas no trono da vida dessas pessoas. Se meu pai diz alguma coisa, é isso que eu penso. Se minha mãe diz, é isso que eu penso. Se meu amigo diz, é isso que eu penso. Se meu patrão diz, é isso que eu penso. E eu continuo dissimulando, porque eu quero agradar as pessoas, como Pedro tentou agradar os judeus que vieram de Jerusalém. Meus amados, chegou a hora de denunciar a idolatria do nosso coração. Chegou a hora de tirar essas caricaturas de deuses do trono da nossa vida. Você já viu que os 10 mandamentos, que tem uma série de regrinhas, começa primeiro assim, ó: não terás outros deuses diante de mim. Se a tua mulher é a deusa da sua vida, se a tua namorada é a deusa da tua vida, se a tua empresa é o Deus da sua vida, se o teu dinheiro é o Deus da sua vida, e você vive em função disso, e é uma busca constante, é uma tentativa constante de agradar, frustrada, sem conseguir. Meu amado, está na hora de você voltar os seus olhos para Jesus, desbancar os ídolos da sua vida e entronizar o Senhor Jesus Cristo na sua vida. Sabe por quê? Ele me olhou como eu estava. Ele te olha como você está e diz: você é meu filho amado. Em João capítulo 15, Jesus diz que, capítulo 13, aliás, ele diz que ele amou os seus discípulos até o fim. Jesus te amou tanto que ele veio a este mundo, deu a sua vida por você. Ele derramou a sua vida por amor a você. Sabe o que você merecia? Sabe o que eu merecia? Morte. Sabe o que nós merecíamos? Condenação eterna. Sabe o que Deus nos deu? Absolvição, salvação, perdão incondicional. Eu preciso aprender a viver a minha vida cristã em função da graça. O que me importa é o que Deus diz de mim. Eu olho no espelho e posso ter as deformações do tempo na minha vida, mas eu quero viver uma ditosa velhice aos pés do meu Senhor, entendendo que a beleza do homem não é só aquilo que se apresenta no exterior, mas é aquilo que está aqui dentro, que é do Espírito, que vem da graça, que vem da unção de Deus passando sobre nós. Eu quero ser um jovem que gasto a minha vida fazendo aquilo que é certo para engrandecimento do nome do Senhor, porque o meu referencial vem dele. Eu sei esperar, não vou vender meu corpo, não vou vender minha dignidade, não vou deixar que os meus olhos contemplem a podridão daquilo que só traz trevas para o meu corpo, não vou deixar que meus ouvidos fiquem expostos a coisas que só denigrem e enegrecem a minha alma. Eu tenho que olhar para o meu Senhor, não só quando eu me converti, mas no dia a dia, no dia a dia, no dia a dia. Mas sabe de uma coisa? Estava dizendo para os levitas lá: se para vencer o pecado as regras não são suficientes, então o que vocês precisam não é mais mandamentos. O que vocês precisam não é mais regras. Vocês precisam aprender a contemplar a graça, a pessoa, a palavra do Senhor. Vocês precisam aprender a adorar a Deus em espírito e em verdade. Vocês precisam deixar de olhar para o homem e olhar para o Senhor. Vocês precisam deixar de olhar para as regras, para o mandamento, e olhar para o Senhor do mandamento. Vocês precisam deixar de olhar só para a história, para olhar para o Senhor da história. Vocês precisam deixar de olhar para a história da sua vida, que parece que ora vai bem, ora vai mal, ora cai, ora levanta, ora acontece coisa boa, ora acontece coisa ruim. Você precisa olhar para o trono, olhar para a palavra de Deus e compreender que Jesus Cristo, lá em Apocalipse capítulo 5, é o Cordeiro que
foi morto, mas que vive pelos séculos dos séculos, foi achado digno de tomar a história da nossa vida e dar um final feliz. E não depende do homem, não depende de você, não depende de ninguém, depende daquilo que Ele fez na cruz do Calvário por nós, há 2000 anos atrás. Estava dizendo ontem que Apocalipse capítulo 5 é um dos capítulos mais, assim, dos capítulos prediletos mesmo. Por quê? Porque a história humana, que sempre começa bem e acaba mal, é revertida em Apocalipse capítulo 5. É a história minha história, que estava mal e termina bem, quando Jesus assume o controle da minha vida e dá um final feliz para a minha história. E o meu referencial passa a ser apenas o Senhor Jesus. Então nós não precisamos de mais regras, nós precisamos de mais de Deus, da sua presença, conhecimento de Jesus, compreender que Ele é o Verbo que se fez gente como a gente, viver a cada dia à luz da sua vontade, da sua verdade, do fato que Ele se deu na cruz do Calvário por nós. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A Bíblia não diz conhecereis mais mandamentos, e os mandamentos te libertarão. Não. Os mandamentos são meios, mas a motivação maior para cumprir o mandamento é: Jesus, Tu és digno da minha obediência. Eu vou te obedecer por amor, Senhor, por gratidão, só por gratidão. Como o salmista diz no Salmo 103: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o Teu santo nome. É aprender a olhar para o Senhor Jesus, é não tirar Ele da sua história, não tirar Ele da sua perspectiva, da sua visão, da sua meditação diária. A pessoa de Cristo. Infelizmente as pessoas adoram mais o crucifixo do que o próprio Senhor que foi crucificado. Mas é interessante você ter a sua visão na cruz do Calvário e compreender a cada dia o que Jesus fez por você lá atrás. Pedro, você se tornou repreensível, porque você não levou em consideração o Evangelho da graça, dissimulou para agradar as pessoas. Paulo diz: eu não posso colocar nenhum outro fundamento além do que já está posto. 1 Coríntios 3:11. É só Jesus, é só Jesus, é só Jesus, é só Jesus, é só Jesus. É tão triste a gente olhar para o nosso estado, é tão triste a gente olhar para algumas cidades desse estado, alguns municípios, e ver como as pessoas são levadas pela religiosidade a desconhecer, a não conhecer a obra de Jesus na cruz do Calvário, não é verdade? Cada vez mais as pessoas conhecem regras, sacrifícios, penitências. Cada vez mais o homem tentando fazer por onde, cada vez mais em busca do aperfeiçoamento pela sua própria força, e cada vez mais fica escondido o verdadeiro Evangelho de Jesus. A minha função é esta: proclamar a Cristo. A sua função também é esta, meu irmão: proclamar que em Cristo Jesus a salvação, perdão, libertação e poder de Deus para dizer não para o pecado e para tudo aquilo que desagrada o nosso maravilhoso Deus.